Espero que vocês não estejam cansados, que a gente possa fazer aqui uma exposição, ainda que breve, mas abordando as questões que são bastante importantes, estão na ordem do dia, que dizem respeito a um novo Código de Processo Penal, uma temática já recorrente em nosso meio. Eu vou fazer uma exposição, inicialmente dizer por que e para quê, novo Código de Processo Penal, depois vou pensar alguns paradigmas para um novo Código de Processo Penal e, posteriormente, vou aqui elegir algumas questões que estão sendo debatidas, algumas constam do projeto que foi aprovado na Câmara dos Deputados, aliás, no Senado, está na Câmara dos Deputados ainda para ser deliberado, e também algumas propostas que foram apresentadas pelo ministro Moro, que complementam isso que a gente pensa de um novo código. Primeiro, fazer um contexto mais geral de um que a gente poderia chamar de um movimento reformista, que teve uma intensidade maior a partir da década de 90, especialmente na América Latina a partir de 2000, e o Brasil que participou de uma discussão intensa para a elaboração de um Código de Processo Penal tipo ibero-americano. O Brasil tem um compromisso com essa pauta, e muito do que a gente observa daquilo que eu chamo de reforma tópica do processo penal, que foi implementada praticamente em sua inteireza em 2008, ainda faltam 2 projetos, foi em razão desse Código de Processo Penal tipo ibero-americano. E aí eu entro no novo Código de Processo Penal, mudar por quê e para quê. E começo pontuando que o nosso Código de Processo Penal é de 1941. Até em termos históricos do direito, até mesmo alguns ordenamentos jurídicos, talvez esse não é o problema maior, que ele não servisse de referencial normativo apenas pelo fato de ter sido editado em 1941. Mas tem uma série de circunstâncias que precisam ser contextualizadas a fim de que a gente perceba da inadequação deste código que está em vigor como referencial normativo. Vocês sabem, em 1941, a gente estava sob a batuta da Constituição de 1937, a Constituição mais retrógrada da história constitucional brasileira. A par disso, em todo o período de vigência da Constituição de 37, o Congresso Nacional Brasileiro estava fechado. Esse código, na verdade, é um decreto-lei editado pelo governo, que não passou pelo crivo do Congresso, simplesmente porque o Congresso ficou fechado do dia da edição da Constituição de 37 até a edição da Constituição de 46, quando o país voltou a uma normalidade democrática. Então, esse código não teve discussão nenhuma. Esse código tem uma característica ditatorial e policialesca. No outro aspecto de que ele é um modelo misto inquisitivo, eu gosto de dizer, se querem dizer que o código é misto, é um modelo misto, não é acusatório, não é inquisitivo, eu digo que ele é um misto com forte sotaque inquisitivo. E por que o Código não tratou, seja o Ministério Público, seja o acusado, como partes? O Brasil foi um dos únicos códigos no mundo que colocou o réu ou acusado como espécie de prova. Tratou o acusado como coisa, como objeto, como prova. A ida
do acusado para o processo é para ele servir de prova. Nós não tínhamos direito ao silêncio, nós tínhamos ônus do silêncio e uma série de outras consequências que dificultam o entendimento sistêmico do Código de Processo Penal. A par disso, esse código tem um viés punitivista, e esse é um aspecto importante, foi aqui realçado por mais de uma fala, que o Código de Processo Penal, o sistema criminal em geral, não foi criado para armar o Estado, para enfrentar uma criminalidade. Antes do direito criminal, o Estado podia tudo, o Estado era absoluto, ele não conhecia regras. O sistema criminal surge propriamente a partir da Revolução Francesa, a partir do Estado moderno, e ele foi pensado e imaginado, especialmente o Código de Processo Penal, como uma forma de regrar o Estado, estabelecer limites para o Estado. O Código, nesse viés punitivista, e que, infelizmente, tem, por outro lado, observamos um garantismo seletivo, cria uma situação real hoje de caos no sistema penitenciário. As organizações criminosas mais temidas e que comandam a criminalidade no Estado não só estão dentro dos presídios, por mais paradoxal que possa parecer, elas foram criadas dentro dos presídios, elas só têm esse poder porque estão dentro dos presídios. Nós temos históricos de rebeliões e que a força maior da organização não pode fugir, nem deve fugir, porque senão vai perder o espaço de estabelecimento das suas relações de poder. E, por outro lado, a gente tem, ainda tendo como referencial 1941, nós não tínhamos sequer uma dogmática do processo civil. O que dizer do processo penal? O Código de Processo Civil, que é o Código de 1939, que é por todos criticado, mas aquele Código de Processo Civil, à vista do Código de Processo Penal de 1941, era considerado um monumento jurídico, uma obra-prima da codificação. Por isso mesmo, desde os anos 70, nós temos um movimento de reforma ou de edição de um novo Código de Processo Penal. O Código de Processo Penal, cujo mentor maior era Frederico Marx, que posteriormente chegou a ser aprovado na Câmara dos Deputados, se eu não me engano, em 1984, depois de uma série de modificações. Algumas críticas ao Código, porque ele era muito uma visão civilista da questão processual, mas esse Código nunca chegou sequer a debate no Senado. E nós continuamos com o Código de Processo Penal de 1941, quando a gente teve o Código de Processo Civil de 1939, depois tivemos o Código de Processo Civil de 1973, e agora temos o Código de Processo Civil de 2015, e continuamos com o Código de Processo Penal de 1941. Então, durante todo esse espaço temporal, se verificou a necessidade de termos um novo Código de Processo Penal, especialmente após a Constituição de 1988, que é um marco regulatório de um novo direito no Brasil, especialmente em razão da Declaração de Direitos Fundamentais com força normativa. Ele modifica por completo o direito, e os mais diversos
diversas garantias universais assegurados nos ordenamentos jurídicos que constam das declarações de direitos internacionais e regionais, vieram a ser sacramentados na Constituição de 88, o que muda radicalmente esse Código de 1941. Eu digo que nós temos uma dificuldade muito forte de entender o Código de Processo, de entender o processo penal a partir do seu referencial normativo. A reforma de 2008 pretendeu, com uma reforma tópica, mudar um modelo. E um modelo que, antes de tudo, é uma questão cultural. A gente tem um pensamento inquisitivista mais forte do que imaginamos. Há uma dificuldade extrema no nosso meio em se admitir que o Ministério Público é parte e, como parte, há de ser tratado. Uma parte diferente, mas é uma parte. Então, dentro desses novos paradigmas do processo penal, está a questão do processo, do sistema acusatório, que ele muda radicalmente. Alguns doutrinadores até radicalizam esse discurso. O que é o sistema acusatório? Você aprende o que é o sistema inquisitivo, e tudo, o acusatório é tudo que não é o inquisitivo. E aí a gente vai ver a dificuldade da realidade prática de como nós ainda somos atrelados a esse inquisitivismo que não saiu do Código, até porque nós temos uma parte considerável do Código que está na sua redação originária e que, na redação originária, ele foi forjado, escrito dentro de um modelo e que agora nós queremos interpretá-lo e utilizá-lo conforme o sistema acusatório. Meu amigo André, o juiz das garantias, e aqui eu sei da dificuldade no Brasil, especialmente no Brasil, de nós implementarmos propriamente um juiz das garantias, no sentido de que fossem 2 juízes atuando no processo. Independentemente disso, ainda que a gente admita que no nosso modelo de Código de Processo Penal, esse juiz das garantias fosse o mesmo juiz atuando em fases diferentes, na fase pré-processual e na fase processual, é preciso que a gente adquira a cultura de que o juiz intervém, e se intervém na fase investigatória apenas para deliberar sobre as garantias do agente acusado. A presunção de inocência ou não culpabilidade, que espero ter fôlego, tempo para chegar até lá, que no nosso sistema, em razão da dicção normativa da Constituição, gera tanta incompreensão. Uma dicção normativa, um princípio que não foi inventado no Brasil. Aliás, a única Constituição brasileira em que constou o princípio foi a de 88, só que numa redação literal canhestra, que traz uma série de incompreensões, e já colocando o meu entendimento a respeito desse assunto, eu vejo, na verdade, 2 princípios. O princípio da inocência em gênero, que engloba o princípio da presunção de inocência e o princípio da presunção de não culpabilidade. O princípio da inocência é uma coisa, o princípio da presunção de não culpabilidade é outra coisa. E quando chegar lá, vou mostrar a literalidade dos tratados internacionais, de como esse princípio está assegurado e já dizendo qual é o seu limite. A ampla defesa, a ampla defesa num sistema misto inquisitivo é uma, num sistema acusatório ela é outra, completamente diferente. O direito ao silêncio, que ele modifica em tudo. O direito ao silêncio quer dizer, é menos apropriado você falar em interrogatório do que em direito de audiência. Isso que nós chamamos que é audiência de custódia, isso não é audiência de custódia. Porque a audiência não é para prender ninguém. A audiência é para deliberar se a pessoa vai ser presa ou não. E o juiz decidir sobre o seu direito de liberdade. Isso é uma audiência de apresentação. Isso vem do direito ao silêncio, que é o direito de audiência, o direito que a pessoa tem
de se entrevistar, de se explicar perante o juiz responsável pela decisão sobre o seu direito de liberdade ou pela decisão de sua culpabilidade ou não. A inadmissibilidade das provas obtidas por meios ilícitos também cria um outro paradigma, que a gente só vai ter propriamente essa consciência a partir da Constituição de 88, em nenhuma outra Constituição, nem a maioria dos países, a não ser a Constituição portuguesa, as demais não trazem esse preceito. Isso é uma construção jurisprudencial, é uma doutrina judicial americana. A justiça negocial e o plea bargain. E, por fim, a questão da gestão da prova pelas partes. A oralidade, que a gente começa a trabalhar a oralidade no processo penal a partir da reforma de 2008, e a publicidade, que a gente está confundindo publicidade com espetacularização. Especialmente o que é a publicidade de uma fase de investigação e o que é a publicidade de uma fase processual. Colocar essas questões, eu gosto de trabalhar o processo penal, dizendo que o processo penal, ele traz um conflito imanente a ele dos direitos fundamentais nas perspectivas objetiva e subjetiva. Aliás, isso aqui, ainda que em outras palavras, isso foi colocado aqui pela maioria das falas durante esses dias. Eu vejo o processo como uma instrumentalidade de garantia, porém, nós não podemos esquecer que ele trabalha com os direitos fundamentais em ambas as dimensões. E eu vou buscar esse fundamento tanto no caput do artigo 5º, antes da Declaração dos Direitos Fundamentais, como também no artigo 144 da Constituição. O Ministério Público, quando ele está na persecução penal, ele está exercendo um direito, que é um direito coletivo, é da sociedade, está agindo em nome da sociedade, e ele está menos exercendo um poder do que um dever. Então, quando eu trabalho essa questão, eu não chamo de poder de punir, eu chamo de dever poder de punir. Isso sem firmar a possibilidade e até necessidade mesmo de, em casos, o Ministério Público poder negociar com o infrator, seja mesmo sem assunção de culpa, ou mesmo com a assunção de culpa, que é propriamente o plea bargain. Grande problema do processo, qual é a eficiência do processo? A gente tem muito na nossa cultura que o processo, a efetividade do processo é sentença condenatória e colocação do agente na prisão. A eficiência do processo, esse justo equilíbrio entre os direitos fundamentais em ambas as perspectivas. Lembrem-se que o Brasil, quando foi condenado pela Corte Interamericana, no caso Maria da Penha, o Brasil foi condenado por não ter cumprido o dever de proteção, pelo fato de o processo apurando o crime praticado contra Maria da Penha ter se estendido no tempo, ter se alongado além de uma duração razoável, e o Brasil foi condenado porque não protegeu, não teve o dever de proteção eficiente nessa perspectiva objetiva dos direitos fundamentais. Então, em qualquer momento que a gente trabalha de uma reforma ou modificação do sistema criminal, a gente tem que observar essa modificação em ambas as dimensões dos direitos fundamentais para ter um justo equilíbrio em relação a essas questões. A finalidade do processo, ele é mais um instrumento de garantia, nesses dois sentidos que eu coloquei, e não é propriamente do descobrimento da verdade ou de uma verdade real que não existe. Filosoficamente, verdade real não existe. Quando muito se chega a uma verdade processual ou uma verdade que elimina
há dúvida razoável. Processo não vai ser um vale-tudo. Processo, eu particularmente, não discordando propriamente do desembargador Fausto, que é uma pessoa pela qual eu tenho uma mais alta admiração. Mas não me satisfaz eu entender que o juiz está combatendo a criminalidade como se a gente, no processo, estivesse em uma guerra. O processo é uma forma civilizada de resolver um problema, ainda que criminal, e por mais delicada que seja a questão que esteja sendo submetida à apreciação do judiciário. Eu gosto de dizer, óbvio, se o juiz condena, ele está reprovando a conduta, censurando a conduta. Mas não me anima a dizer que ele está combatendo, até porque ele também absolve. Também, como paradigma, a questão da utilização da alta tecnologia. Foi muito falado aqui no painel anterior, não vou entrar na discussão mais a miúdo a esse respeito, mas a questão da informatização, o audiovisual, videoconferência, o perfil genético, que é muito interessante, uma coisa que a gente vê no nosso ambiente. A justiça criminal sempre é a última. Vamos informatizar o judiciário. Começa por onde? Qual é a jurisdição mais importante do Estado? A cível. Quando e se tiver tempo, vamos lá para a área criminal. Sempre ele é último. Eu achei interessante isso uma vez conversando com o embaixador do Chile, que tinha um chileno lá no Presídio Federal, e aí eu fui elogiá-lo, porque o novo Código chileno, nem Ministério Público tinha, só a partir de 2000 e tal, e ele disse, mas agora a gente precisa fazer a reforma do Código de Processo Civil. Eu disse, então eu vou elogiar de novo. Que é completamente diferente do que aconteceu no nosso meio. E aí, até os dados que o ministro Reinaldo trouxe, da ineficiência da polícia, porque a gente não está usando a alta tecnologia. Os Estados Unidos, os países europeus em geral, têm tido um grau de resolutividade de crimes dos anos 90, dos anos 80, 70, que estavam insolúveis, utilizando o DNA. Não só utilizando o DNA, porque eles criaram um banco de dados em pouco tempo, mas porque eles preservaram as provas. No nosso Código de Processo Penal, nós não temos nem uma cadeia estabelecendo como é que se deve preservar uma prova, especialmente para esses crimes que são mais significativos em termos probatórios de vestígios. Então, isso também no paradigma do novo processo, a gente precisa ter uma investigação mais inteligente e tal como ocorreu nos Estados Unidos. Antes de eles terem a tecnologia, eles sabiam que iam desenvolver mais na frente e guardaram os vestígios que estão utilizando agora. Então, eu vou correr aqui. Na investigação, a única coisa que eu quero dizer, gente, todo mundo aqui que é juiz, quem tem minimamente, eu sei que tem muitos estudantes de direito, mas o inquérito é um negócio absurdo. Inquérito é papel. Dificilmente eu pego um inquérito que não tenha mil páginas. E você pega, são documentos repetitivos. Documentos assim, certifico de fé que não fiz a diligência porque faltou combustível na viatura. Não vou porque saí de férias. Mas o que é que isso tem a ver? Qual é a finalidade do inquérito? E o inquérito fica um calhamaço de papéis lá, e aí? A polícia divide a apuração, instaura 10 inquéritos. São os mesmos papéis, nos 10. E esse aqui é contra José Joaquim, mas tem a José Arimatea também. Mas para que José Arimatea nele, já que dividiram? Então, investigar, quanto maior o volume de autos, melhor a investigação. Ao contrário. Muito pelo contrário. E a gente precisa ter uma objetividade. Isso o Ministério Público tem errado. Tem oferecido a denúncia com todo esse calhamaço de documentos, sem fazer uma seleção de quais aqueles documentos mais importantes para a demonstração da materialidade ou indícios de autoria, especialmente a materialidade.
e nós ficamos numa dificuldade no trabalho desse processo, que são muitos documentos que não têm relação direta ou não ajudam em nada para o processo. Ia falar mais alguma coisa aí da investigação, eu vou pular para esse aspecto aqui, que eu acho da mais alta importância, que é a questão da criação do banco de dados de perfil genético. A gente não tem um banco de dados único, na lei ele está prevendo um banco de dados de condenados, mas nós temos a questão dos investigados, como ocorre na maioria dos países. Eu não trouxe os dados aqui, mas se a gente for pegar os dados do banco de dados que nós temos, a quantidade de fragmentos de identificação é risível em relação a outros países com população parecida com a brasileira. E aí o disciplinamento da cadeia de custódia das provas e a criação de uma central de custódia, que também é algo que nós não temos, diferentemente de outros países que têm um cuidado exagerado em relação a isso e como deve ser feito. Trata aqui da fase pré-processual, todos esses mecanismos, inclusive o acordo de não persecução criminal, a transação e a suspensão condicional do processo. Para mim, todos esses casos em que não há aplicação de pena, e sim de medida diversa da prisão, eu não vou ficar discutindo muito isso, só vou falar daquela súmula vinculante do Supremo, que deixa claro que na transação não é pena, que na suspensão condicional não é pena, e muito menos no acordo de não persecução criminal. Todos esses casos, para mim, ao juiz, basta homologar e o Ministério Público pode fazê-lo antes do ajuizamento da ação e antes da provocação ao judiciário. E vai só para simples homologação, embora que eu entenda que a fiscalização com relação ao cumprimento dessas condições tem que ficar no judiciário e não no Ministério Público. Mas, afora isso, a gente tem a questão, vou pular aqui também, do plea bargain. Entendo que a gente tem que trazer o plea bargain para o nosso sistema, eliminando as críticas que tem nos Estados Unidos. Qual o grande problema dos Estados Unidos? É que o Ministério Público se tornou um todo-poderoso, um empoderamento que não vejo com condições de se aplicar no Brasil. A gente tirou o poder decisório e condenatório do judiciário e entregou nas mãos do Ministério Público. Isso no sistema americano. No nosso, eu entendo que a gente vai ter que conjugar com a experiência que possuímos, a nossa realidade cultural, política, histórica, e isso tem que ir para o crivo do juiz. Naquela proposta do ministro Moro, ele diz que o juiz homologa. Eu acho que não é homologa. A sentença, até o Supremo, a Latter, disse isso quando decidiu aquela ação declaratória de constitucionalidade a respeito do dispositivo que permite à polícia a propor a colaboração premiada. E eles, quem decide é o juiz. Quem aplica a pena é o juiz. No nosso sistema é assim. Então, feita a proposta, ela vai passar pelo crivo do juiz, e o juiz quem vai proferir a sentença, e uma sentença condenatória de mérito, condenando ou até não. Sabe-se lá o que é que vai ter na história. De regra, só excepcionalmente, talvez o juiz não vá assim decidir, mas para mim tem que ser uma sentença de mérito. E aí talvez a gente vá podar alguns excessos que porventura possam ocorrer. A outra coisa, eu também penso que na regulamentação deve ser prevista a possibilidade de o Ministério Público não concordando em negociar qualquer tipo de pena, mas ele assumindo a culpa, que é a do plea bargain, ele assumindo a culpa pela prática do crime, reconhecendo. Eu acho que a lei deve estimular, deve ser, além de uma mera atenuante, deve ser uma causa de redução de pena a ser definida em lei. Pode ser de 1/3 a 2/3, depende aí de como se entender melhor. Por fim, eu queria... Basicamente, a gente tem adotado isso com algumas incompreensões, por exemplo, o STJ da decisão sobre a videoconferência, que diz que
é uma liberdade do juiz, é uma faculdade do juiz, o juiz faz ou não, do que eu acho um absurdo, tem vários argumentos contrários à identidade física do juiz, o promotor natural, a defesa natural, é uma série de questões que infirmam esse entendimento. E queria só terminar mostrando que todas as declarações de direitos que abordam a presunção de inocência ou não culpabilidade, ele é de uma dicção lógica, dilacerante. Vou ficar só no primeiro. Dado que todo homem deve ser presumido inocente, até que tenha sido declarado culpado. Quando é que o acusado é declarado culpado? Quando o juiz condena. Eu não posso condenar sem dizer que ele é culpado. Se eu for seguir ao pé da letra o que diz a Constituição brasileira, eu, de primeiro grau, toda vez que eu condenar o acusado e disser que ele é culpado, eu estou descumprindo a Constituição. Porque, literalmente, a Constituição diz que a pessoa só pode ser declarada culpada depois do trânsito em julgado. Eu não transitou em julgado, eu estou dando a sentença agora, como é que eu posso dizer que ele é culpado? É um paradoxo. Paradoxo sem resposta. O nosso ordenamento jurídico, quero crer, a primeira regra de hermenêutica, especialmente quando se trata de princípios, que a interpretação literal não basta. Segundo, a Constituição, de regra, quando ela utiliza os termos, ela não utiliza no sentido técnico, jurídico, de determinado ramo do direito. O que eu quero dizer é que, na Constituição, concordo de que a gente até assegure a presunção de não culpabilidade até o trânsito em julgado. Só que o princípio da presunção de não culpabilidade, ele é um antes de um juízo de culpabilidade. Ele é outro depois de um juízo de culpabilidade. E eu, num sistema jurídico equilibrado, eu posso dizer que, mesmo depois de um juízo de culpabilidade, ele permanece com toda a sua rigidez e elasticidade, mas depois do segundo juízo de culpabilidade, aí não, aí ele é diferente. E olhe que mesmo pelo nosso sistema jurídico, nós podemos ainda ter a suspensão desse efeito da decisão, seja por meio de habeas corpus, seja com pedido de efeito suspensivo ao recurso especial e ao recurso extraordinário. O último tema que eu tratava, que eu não vou nem botar o slide, é sobre a cooperação internacional, e peço desculpas por ter passado do tempo e não ter exposto com a forma mais clara todas essas questões, mas fico aqui à disposição, naturalmente, para os debates que com certeza serão mais enriquecedores. Obrigado.